E aí, gente, hoje eu vim falar sobre os paradoxos dos tratamentos capilares. Eu vou começar esse vídeo apresentando para vocês uma doença que pode ser que vocês conheçam ou não, e que eu quero introduzir a doença para começar a falar sobre os paradoxos dos tratamentos capilares. Vou abrir aqui na tela uma janela de um artigo. Esse artigo que aí que vocês estão vendo. Cadê? Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Tá aqui. E nesse artigo que vocês estão olhando aí, a gente tem uma doença chamada Síndrome de Graham-Little-Picard-Lassuet. É um relato de caso publicado em 2020, uma revista brasileira, onde o autor descreve essa síndrome da seguinte forma, ou os autores, né, são uma galera que, se eu não me engano, são... Não tem aqui as instituições, tem aqui, ó. Faculdade Estadual de Medicina São José do Rio Preto, tal, tá? Ele descreve assim: a síndrome de Graham-Little-Picard-Lassuet é uma variante rara do líquen plano pilar, cuja etiologia é desconhecida. É caracterizada pela tríade alopecia cicatricial progressiva de couro cabeludo, alopecia não cicatricial de axilas e pubis e erupção liquenoide folicular. Relatamos casos de paciente feminina de 74 anos, com quadro clássico de rarefação pilosa em região frontotemporal direita, hipotricose axilar genital e ceratose pilar em região de lombo e francos. Então, aqui, a área de alopecia da paciente, aqui eu tenho uma diminuição dos pelos da axila, a alopecia, diminuição de pelo de virilha e lesões de ceratose pilar no tronco da paciente, configurando aí o caso clínico desta paciente em si. E por que eu quis começar esse vídeo sobre os paradoxos dos tratamentos capilares falando sobre essa síndrome? Tá? Porque eu lembro de ter atendido uma paciente assim, um caso um pouco diferente, era um relato de caso que era um caso que veio de uma menina que passou pela dermatologia da USP. Ela ficou sabendo que eu prestava um serviço de ambulatório social aqui no KS, ela veio passar em consulta comigo, com todos os laudos, todos os exames que ela fez, com o diagnóstico que foi feito, biópsia e assim por diante. Era uma jovem, não é o grupo mais frequente de ter essa doença, mas as colegas, inclusive uma colega bastante respeitável, extremamente competente da USP, ela sim, dizia, né, no relatório dela que era um caso atípico, porque não era do grupo etário, né, mais comum da doença, que são mulheres com idade um pouco mais avançada, uma menina de 13 anos. Ela tinha uma alopecia mais ou menos desse tamanho aqui, ó, aqui no alto da cabeça, tá? Desse tamanho, uma adolescente. Imaginem um adolescente com 12 para 13 anos, com alopecia bastante extensa nessa região da cabeça. E a mãe, ela veio aqui para mim por um motivo simples. Ela queria saber, uma vez que a doença da paciente não tinha cura, podia evoluir, a minha opinião, né, sobre a menina usar uma prótese de couro cabeludo. Prótese de couro cabeludo que, eventualmente, poderia fazer com que, dependendo da forma como fosse colocada, quem sabe amarrada nos cabelos remanescentes ou assim por diante, poderia provocar uma extensão da alopecia cicatricial. E a mãe veio conversar isso comigo, porque, na verdade, a menina estava muito desconfortável, ela não conseguia esconder a lesão, ela frequentava a escola, estava sofrendo bullying na escola, tinha um problema muito sério com aquela área de rarefação, era uma área de rarefação muito difícil de esconder, realmente, ela tinha que fazer um rabo de cavalo alto aqui em cima, prender um coque alto aqui em cima, onde os fios de cabelo dela, das áreas mais periféricas, fechassem aquela região do couro cabeludo e não deixassem expor nada, senão ela virava motivo de chacota e de brincadeira dos colegas. E aí que entra o primeiro paradoxo, né? Uma prótese que fosse colocada ali poderia, sim, dependendo do tipo de prótese, se for uma prótese colada, não, mas que se fosse uma prótese amarrada, poderia provocar uma piora do quadro.
poderia fazer com que o quadro evoluísse, assim por diante, ia ficar difícil de tratar, principalmente uma prótese amarrada, porque o uso de produto tópico ficaria limitado e tal. E foi quando a mãe me perguntou, o que você acha? Né? Porque a menina estava incomodada, estava enchendo a paciência dela, porque queria colocar alguma coisa para cobrir e não queria usar nenhuma faixa, nenhum lenço na cabeça. Eu falava, eu não gosto de usar lenço, porque eu não gosto de usar lenço. E a paciente com 12, 13 anos é uma paciente que consegue fazer para si mesma algumas escolhas que devem ser levadas em consideração. Mas minha filha falou assim, olha, cara, eu não quero usar lenço, quero pôr uma prótese. Eu olhar para ela e falar, caramba, peraí, né? Não tem recuperação. Ela não vai voltar ali. Ela vai ter que conviver com aquela área decalvada a vida inteira. E na minha cabeça, assim, eu entendi aquela mãe. Era uma vontade da filha, mas a mãe queria preservar o couro cabeludo da paciente e os médicos que tratavam a menina achavam que ela não deveria colocar, porque poderia expandir. E é claro que a gente estuda um pouco psicologia, né? Quem me conhece sabe que eu tenho meu mestrado em psicologia clínica, leio psicologia todo dia praticamente, gosto da área. Eu tomei a liberdade de perguntar para a paciente de 12 para 13 anos o que ela achava que ia ser o melhor para ela, o que ia deixar ela mais feliz. Ela era quem lidava com o bullying dos colegas. Era ela que tinha que esconder a alopecia. Era ela que estava incomodada. Apesar da mãe naturalmente estar incomodada, mas a criança é a criança que convive com o problema todos os dias e que vai ter que conviver com os problemas pro resto da vida. Então, nada mais justo do que perguntar para quem está sofrendo com o problema, ou quem está sofrendo mais com o problema, como ela se sentiria melhor. E a paciente foi categórica, ela falou assim, eu quero colocar uma prótese. E aí, simplesmente olhei para a mãe e falei assim, mãe, então, da minha parte, se é a vontade dela, ela vai colocar uma prótese. Ah, mas não pode piorar? Mãe, essa menina está com uma placa desse tamanho, ausência de cabelo na cabeça. Ela tem que fazer malabarismo para cobrir esse cabelo. A chance dela ter que fazer esse malabarismo para cobrir esse cabelo, e isso já ir piorando, independente da prótese ou não, existe. Se ela vai se sentir mais confortável, mais confiante, socialmente mais tranquila perante os amigos, perante a sociedade, ao longo da vida, com uma prótese, ela tem que usar uma prótese. Ah, e se a doença evoluir? Se ela evoluir, ela aumenta o tamanho da prótese. Pode parecer estranho sair de um médico, algo assim, mas eu não estou tratando efetivamente só um problema de cabelo, uma alopecia. Eu estou tratando uma paciente. Para mim é mais importante que a paciente se sinta bem e confortável com qualquer solução que a gente apresente do que ela ficar para tentar manter um cabelo que não cobre o que ela precisa, desconfortável, tendo que fazer malabarismo para cobrir a alopecia. Então, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo foi porque eu lembrei dessa paciente. E lembrei dessa paciente porque eu atendi um caso recente de uma mulher que convive com uma alopecia endogenética há muito tempo, que tem um desconforto muito grande por conviver com essa alopecia endogenética, e, de certa forma, essa mulher ela tem um desejo de colocar alguma coisa para dar enchimento nesse cabelo. Você tem várias formas de dar enchimento nesse cabelo. Tem o pozinho de maquiagem, tipo fibras de queratina, que você salpica no cabelo e penteia, dá uma sensação de enchimento, e você pode colocar, de repente, umas megahertz que podem, os menos agressivos possíveis, de nanocápsula, de silicone, uma vez que você convive com isso há muito tempo e você não sabe lidar bem com isso. E, de repente, tem uma coisa muito maluca, porque uma pessoa que vive em torno da doença, 20 e poucos anos vivendo aquela tensão da doença, a própria tensão da doença não deixa a doença melhorar.
Aí você tem que fazer o quê com essa paciente? Estava explicando isso numa aula que eu estava dando agora há pouco. Você tem o estresse que causa a queda de cabelo que causa estresse, e isso vira um ciclo fechado. Você pode melhorar o estresse tratando a queda de cabelo, mas você pode melhorar a queda de cabelo tratando o estresse. E o que é a coisa mais estressante para ela? As pessoas olhando para a calvície dela. Então, se eu encho esse cabelo, ainda que seja temporariamente, com um método que não é um tratamento convencional, é um método cosmético, um pó de maquiagem ou até mesmo algumas mechinhas de cabelo que ela vai fixar com queratina ali, ela vai se sentir mais confortável e, quem sabe, esse tratamento, que não evolui bem, porque ela está sempre tensa com o cabelo, ela desenvolveu um eflúvio crônico, além de uma alopecia genética, que não tem justificativa física, a justificativa para o eflúvio efetivamente é confirmada como ser psicoemocional, ela deve fazer uso de algo que lhe dê conforto. E não é a primeira vez que eu faço isso, eu já fiz isso no passado. Eu tive uma paciente, lembro o nome dela, depois deixou de ser minha paciente porque se mudou para fora do Brasil, lembro do nome dela, era a Vera. A Vera tinha muito cabelo há muitos anos. O tratamento dela só começou a fluir bem quando ela pôs algumas mechas de alongamento do cabelo, que deram mais enchimento no cabelo. E não é o enchimento daquele rabão de cavalo que muita mulher põe em mega hair para ficar com aquele rabão de cavalo comprido, não. É dar volume perto da cabeça, para que a pessoa possa se sentir confortável, porque está escondendo a rarefação. Porque se fosse por questão estética de deixar o cabelo mais comprido, nem aconselho. Mas se for por questão de conforto, de bem-estar, de diminuição da ansiedade social e da forma como a pessoa se vê no espelho, sim. E vou te ser muito sincero. Essa paciente, essa Vera, o cabelo dela melhorou muito. Porque ela parou de ter preocupação com sair com aquele cabelo ralo. E ela seguiu fazendo tratamento. A promessa que ela me fez é que ela faria a manutenção do Mega Hair do jeito que fosse combinado com o profissional do Mega Hair, que inclusive fui eu que indiquei, porque eu confiava no trabalho do cara. E se o cara tivesse qualquer restrição, ele iria dizer que não, ou se ele começasse a perceber que ela não estava fazendo direito, ele iria me dizer que não, e ela ia seguir fazendo o que eu tinha orientado. Tudo que eu tinha orientado. Procedimento, que na época era laser de baixa potência, tônico e cápsulas. E ela evoluiu bem, ela tirou o Mega Hair. E foi bem. E o tratamento cabelo dela melhorou, como nunca tinha melhorado. Por quê? Porque ela teve conforto. Ah, mas Mega Hair não é proibido? Depende. Já proibi. E vou proibir quantas vezes necessário. Mas a partir do momento que eu entender que eu posso pensar no Mega Hair de uma maneira terapêutica, principalmente por uma questão mais psicoemocional, e a paciente entender que isso pode ser uma coisa que venha a ser uma solução para ela, por que não? Vejo muitos pacientes preocupados, por exemplo, quando começam a perder cabelo, em não fazer coloração. Então, com eflúvio, tem medo de fazer coloração, porque acho que vão fazer coloração, o cabelo vai quebrar, vai cair mais. Ou que tem uma alopecia endogenética em tratamento e param de fazer coloração, porque acho que não pode, ou uma alopecia cicatricial, param de fazer coloração porque não pode. Veja bem, a estética da mulher passa pelo conforto que ela tem que estar com o cabelo, que ela tem que sentir, né, na forma que o cabelo dela está. Ela já está perdendo o cabelo, ela já está ficando careca, ela já está se sentindo mal com isso. Se você proíbe a coloração, nem que seja um tonalizante, um shampoo tonalizante que ela venha usar para cobrir as raízes brancas, você está fazendo o que com essa mulher? Acabando de vez com a autoestima dela? Que fique claro, há casos e casos. E às vezes eu discuto com o paciente. Espera um tempo para fazer efeito a medicação, para que a gente comece a perceber alguma mudança, eu te autorizo a fazer. Você vai fazer sob a minha supervisão, com a minha autorização. Mas existem esses paradoxos. E às vezes aquilo que a gente acha que não deve indicar, a gente precisa indicar. Porque pode ser que de alguma maneira isso faça bem. Que não para o físico, mas para a parte psíquica. E se fizer bem para a parte psíquica, também
pode, como eu dei exemplo aqui, fazer bem para a parte física e ajudar nos tratamentos de cabelo. Esses são os paradoxos, alguns paradoxos da queda capilar, dos tratamentos de queda capilar. Eu espero que vocês entendam com responsabilidade que eu só estou falando isso daqui porque vocês vão escutar e entender, e discutir sempre com seus profissionais, e se você for profissional, vai ter muito bom senso, saber discernir o que é certo e o que é errado, a hora ou a não hora de se fazer algumas coisas que sejam extremamente conflitivas na hora de tomar uma decisão. Todas as minhas decisões foram pautadas em conhecer a estrutura psíquica, em conhecer a estrutura psíquica, a física, em entender as doenças e em usar de bom senso. Por isso que, às vezes que eu fiz, acabou dando salto. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.